Abrindo a nossa sala hoje, da inauguração da segunda Revista Brasileira de Odontologia Hospitalar. Muito feliz em estar aqui com vocês, muito obrigada por terem enviado papers. Professor Paulo Santos está aqui com a gente, mandando boa noite no chat. Estou muito feliz da gente estar aqui tendo esse momento. Obrigada, professor. E a gente vai falar um pouquinho agora, antes da gente começar a abrir aqui para gravar, foi muito legal que a gente deu uma alinhada no seguinte: pessoal, a gente quer ouvir também um pouco do que vocês esperam da revista. Se vocês depois puderem ir mandando no chat, vai ter um momento da gente debater, depois de falar dos artigos que vão ser publicados, que eu acho interessantíssimo a gente poder ouvir o outro lado, né? Ouvir o que vocês têm a dizer para a gente, do que vocês esperam da revista, do que vocês querem ter um perfil de odontologia dentro da revista. Eu gostaria de abrir, de acessar a revista e ter um paper falando sobre isso, PAV, um paper, de repente, que me ajude em alguma área. Gostaria de algumas referências publicando. Isso para a gente é muito importante ter esse feedback também. Então, acho que a gente vai abrir aqui com o Marcão. Gente, Marcão, Dr. Marcos Nascimento, não posso falar Marcão, né? Mas pode falar, tudo bem. O Marcão aqui mandou um paper muito legal, um artigo sobre o uso do metotrexato numa via subcutânea, ocasionando intoxicação, uma pancitopenia e mucosite grau 4 numa paciente com artrite reumatoide, um relato de caso. Super bacana, hein, Marcos? Conta pra gente um pouquinho como é que foi o desenvolvimento, como é que você escreveu esse artigo, esse caso, o desmembramento. Dá só um spoiler, não conta tudo para o pessoal poder ler. Tá certo. Gente, boa noite. A Paula também está aqui, que foi a que participou junto comigo também lá do hospital. Paulinha Bordalo. Ela, se quiser complementar também uma coisa rápida, para não ficar muito estendido. A gente foi interessante porque foi um caso, a gente estava em um hospital da rede e a gente foi transferido para o hospital esse atual. E a gente tinha acabado de vir do congresso do colégio. Então, foi um caso que juntou a hemato, juntou o corpo clínico do CTI, e era uma intoxicação para uma paciente que geralmente a gente só encontrava fizesse uso com uma dosagem um pouco maior e tivesse uma parte de oncologia também, que não foi o caso dela. E a gente ainda pensou, de repente, que o idoso geralmente erra um pouquinho a mão, ou faz uma dosagem diferente, ou errada, mas só que era a neta que aplicava o MTX, então não tinha como meio que errar essa dosagem. E acabou dando uma intoxicação grave, ela foi parar no CTI, e o pessoal foi a porta de entrada também para a gente firmar o nosso serviço ali junto com essa equipe. Que legal. Entendeu? Aí eles começaram a trabalhar junto com a gente, e a gente foi desenvolvendo o caso, e graças a Deus correu tudo bem, e a gente está muito feliz mesmo por estar participando, estar passando um pouquinho da nossa experiência também para os colegas aí. A gente pode errar, acertar, eu acho que o importante da revista é essa mesmo, a gente poder trocar ideia, trocar informações, até por ser uma área nova para a gente, e deixar bem, assim, dar os parabéns mesmo para o colégio, foi uma excelente iniciativa, eu acho sensacional isso, que todo mundo acaba... hoje, por exemplo, a gente tem um convívio com a equipe médica, incentivando também a atitude deles também, das outras equipes, a participar de uma publicação, algum relato de caso, algum trabalho junto da equipe. Então, as pessoas hoje até procuram, como é que vocês fizeram, como é que vocês fazem, pode ajudar, a gente, se vocês não querem participar mais em algum outro aqui, isso é muito bacana mesmo, tá? Então, parabéns para todo mundo aí, espero que vocês gostem do trabalho. E vamos Eu ver. fiquei impressionada com esse relato agora aqui, quer dizer, na verdade, um caso de vocês que trouxe um desdobramento que foi interessante para afirmar também um serviço estabelecido de vocês. Exatamente, E virou um artigo sensacional. A gente já era conhecido lá de um dos hospitais da rede, a gente foi transferido para esse hospital e meio que casou junto ali agora, e o pessoal foi vamos ver o que eles são capazes. Então, a gente entrou... mas olha só, eu acho que isso eu acho que é para todo mundo, né? Um caso bem feito, bem realizado, desperta na equipe multidisciplinar a valorização e ver o quanto a gente precisa estar ali junto,
né? Eu Sim, acho, com certeza. eu sempre falo isso, acho que um caso bem realizado vale muito mais do que anos remando, né? Assim, você fica ali no mar esperando a onda perfeita para surfar. Eu acho que É esse foi o verdade, sem caso de dúvida. vocês, né? Foi Acabou sim. tô ansiosa para ler, porque eu tenho um corpo aqui de avaliadores que não soltam esses trabalhos nem para mim para eu ler, sabe? Uma tal de Entendi. Dalila, ela é bem Né? fino. Como editora, eu li e realmente eu não sou da área, mas ficou muito descritivo, ficou muito bom o relato, que mesmo eu não sendo da área, eu consegui ter uma ideia do que estava se passando ali, o que aconteceu. Então, assim, dá os parabéns mesmo, porque muito interessante, Júlio, você vai adorar ler ele depois, que realmente, vendo agora, né, ouvindo você falar, realmente, né, como que um artigo, né, pode proporcionar esse diálogo também com a equipe, trazer profissionais, porque é muito isso que a gente sempre conversa internamente na revista, que ser uma revista nova e com essa proposta também, né, de debate, a gente quer o debate, a gente quer fomentar a produção de ciência na área. Então, é muito interessante, né, os relatos que eu acho que aí vai gerando, né, um outro profissional vê o relato, talvez já passou por algo parecido, aplicou uma outra técnica e a gente consegue, né, ir crescendo aí o escopo teórico. Então, muito obrigada e parabéns pelo artigo. Obrigado. Ó, Só uma atento, Júlia, se a ah, Paula quiser complementar, foi aniversário dessa paciente, a família pediu, solicitou que a gente fosse ao aniversário dela. Foi uma alegria, gente, assim, olha que sensacional, muito legal. bacana. A família toda, ela mesma foi agradecida, sabe? Foi sensacional, bacana mesmo. Olha só, e o professor Paulo Santos colocou aqui no chat um comentário super bacana, que casos por toxicidade de metrotexato, especificamente nesse grupo de doenças, são sempre um desafio para resolução. Será bem-vinda a leitura de vocês. Olha que bacana, gente. Bacana. Obrigado, professor. Bacana. E, sabe, de repente, Marcos, eu fico pensando nisso. A gente estava tendo uma reunião antes da revista, hoje foi um dia de muitas reuniões. E aí o professor Paulo Santos fala uma coisa que está aqui latejando na minha cabeça, né? A gente tem a melhor odontologia hospitalar do mundo, né? A gente estava conversando sobre o congresso, enfim. E ele falou essa frase, porque a gente indagou, falou, vai trazer alguém de fora? Ele falou, Júlia, a gente tem a melhor do mundo aqui. É Marcos, você verdade. ser convidado por uma paciente, você vê esse lado humanizado que a gente atua, eu acho que é um diferencial também do brasileiro muito grande, né? O nosso Verdade, nicho sem tem dúvida. um carinho, uma vontade de tratar que eu não consigo ver em outras culturas, assim, a gente se aproximar e ser tão humano mesmo, né? Eu já sou fanzoca de vocês, imagino, tô louca para ler o relato, o desfecho do caso de vocês, como é que vocês conseguiram essa toxicidade aí, parabéns. Obrigado, valeu. Parabéns, Paulinha. Galera, Obrigada, Júlia. Vamos Valeu, agora. bacana também. Lucas, fala um pouquinho da sua atuação da equipe da BB Clínica na unidade de terapia intensiva em um hospital universitário estadual de Londrina. É um relato de experiência. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Lucas Fernando. No mês passado, eu encerrei a minha residência em odontopediatria pela BB Clínica da UEL. E quando eu participei desse projeto, ele faz parte da nossa carga horária da residência, de 60 horas semanais, mas ele é vinculado a um projeto. A experiência ela foi muito interessante em diversos pontos. Só de pensar que um cirurgião dentista, um odontopediatra está sendo inserido em uma UTI, eu acredito que já é algo grandioso, já é algo para a gente se pensar, valorizar um pouco mais a nossa profissão, a nossa área de competência, de atuação. Então, a inserção é o primeiro ponto que eu acho que foi fundamental. A odontologia hospitalar, ela ainda está em construção, ainda está em avanço, então, pisar em uma unidade de terapia intensiva já é algo muito interessante. E essa experiência que eu tive, ela foi essencial para despertar o meu olho para outras atuações também. Primeira coisa, a faixa etária de atuação. Lá a gente realizava atendimentos também com crianças, né, digamos assim, não crianças de 14 anos, já que a faixa etária ela é um pouquinho mais ampla. Então, desafios totalmente
novos, como que a gente poderia fazer, por exemplo, estendendo um pouquinho ainda mais nossa atuação, além de controlar a infecção, né? Mas como que a gente faria uma exodontia? Como que a gente faria uma RT em uma situação em que a gente tem que, muitas vezes, lançar a mão do improviso, lançar a mão de materiais que nem sempre são aqueles mais indicados, e a gente está sendo resolutivo naquele momento. E, como ponto principal da nossa atuação, é diminuir taxas da pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente estamos sendo efetivos nesse ponto, e outra atuação que a gente tem que ter também é atuar como vetores, né? A gente passava realizando com o plantão, né? A gente passava, realizava todo o atendimento naquelas crianças, mas e depois? A gente só retornaria aproximadamente 24 horas depois. Quem que faria essa higiene bucal? Quem que seria responsável por estar diminuindo taxa de mortalidade, diminuindo custos hospitalares, uso de medicação por um tempo maior? Então, eu acredito que a nossa atuação como odontopediatra, tanto nós residentes quanto a equipe docente, ela foi fundamental e está sendo para atingir ainda taxas menores da pneumonia associada à ventilação mecânica. Quem sabe um dia a gente consegue zerar, né? Né? Estamos aí. Lançado o desafio, por que não? Acho que tudo... Obrigada pela sua colaboração, Lucas. Você falou pontos sensacionais sobre, eu acho que qualquer gestão dentro de um serviço, né? Se a gente parar para pensar, não adianta ser só assistencialista. A gente é muito assistencialista, a gente é muito beira-leito, mas a gente tem que começar a pensar num vetor. Eu achei ótimo esse nome, né? A gente conseguir passar o nosso conhecimento para outras pessoas que deem continuidade àquilo que a gente faz. Eu acho que isso a gente vai conseguir chegar na famosa saúde sustentável, né? Que a gente consegue reduzir o uso de medicação, a gente consegue dar uma melhor assistência, a gente consegue dar uma melhor assistência para quem trabalha com a gente, que a gente passa informação, passa cuidado, e isso é muito importante. E muito legal você ter atuado, pegou a sua experiência de odontopediatria dentro de um CTI pediátrico, que a gente sabe que tem um campo de atuação muito grande, e poder passar um pouquinho da sua experiência para a gente. Também não li ainda seu artigo, porque, como vou repetir aqui, Dalila trava tudo, são só para os revisores. Então, assim que lançar, quando a gente terminar aqui, eu vou passar a noite lendo os artigos de todos aqui. Queria te agradecer mais uma vez por estar participando. Muito legal a gente ter uma equipe. O professor Paulo está te parabenizando pelas equipes, pela equipe de autores. Opa, fechou aqui, pessoal, meu chat, perdão. O tema da UTI pediátrica é pouco descrito na literatura, será bem relevante ter mais um e nacional. Olha que bacana. Eu acho que realmente, assim, a pediatria tem muito a agregar com a gente da odontologia hospitalar, sabe? E a gente tem pouco odontopediatra vindo ainda. Isso vai ser um artigo realmente que a gente possa replicar, ser citado, né, Dalila? A gente estava falando tanto sobre isso. Sim, legal. Se eu me recordo bem, é o primeiro artigo também que a gente tem que traz o relato de bebês, de crianças, né? A gente ainda não tinha nenhum nesse sentido. Então, assim, parabéns, um artigo também muito bem escrito, com informações muito importantes, a estrutura também, um artigo muito claro, muito objetivo. Então, assim, muito, muito legal mesmo. E fique à vontade, né, para nos mandar mais, aproveitar mais a sua experiência. Demais, vamos construindo, né? Isso juntos. Muito bacana. Obrigada pela colaboração, Lucas. Imagino, obrigado a você. Adriele, vamos falar sobre o seu artigo da doença periodontal como um fator de risco para pneumonia nosocomial numa unidade de terapia intensiva. Obrigada pela presença, pelo seu artigo. Conta um pouquinho para a gente. Eu que agradeço. Eu primeiro gostaria de agradecer, né, gente, a oportunidade de estar aqui presente com grandes autores, grandes nomes, né, na odontologia hospitalar, que me agrada e me atrai muito, assim. Tem me atraído durante todo o curso, estou finalizando o odonto agora, estou no último semestre. Que legal! E a odontologia hospitalar, ela sempre me atraiu.
Então, ela continua me atraindo, é um projeto assim para o futuro, uma residência, uma especialização nessa área, porque realmente me atrai, e esse foi o tema do meu TCC. Que legal! Foi o meu artigo do meu TCC que eu produzi, né, para minha defesa de conclusão de curso. E para mim sempre a odontologia, ela ainda é muito vista, né, infelizmente, socialmente falando, como aquela que trata um problema. E a odontologia hospitalar, infelizmente, ela também ainda é vista assim pela população, né? Pela sociedade. Ela trata um problema. Então, a pneumonia, que tem um nível de morbidade elevadíssimo, principalmente nos pacientes hospitalizados, principalmente nos pacientes, né, em unidade de terapia intensiva, ela jamais, né, pelos pacientes, pela família dos pacientes, ela jamais é associada à odontologia. Então, eu optei por essa linha de pesquisa para trazer, para reforçar, né, para uma tentativa constante de conscientização das pessoas da importância da odontologia na saúde como um todo, né, nessa tentativa contínua e frequente de desmitificar que a odontologia é só dente e que dente é só boca, uma vez que está tudo conectado. Então, foi pensando nisso que eu optei por essa linha de pesquisa, a odontologia hospitalar, eu ter esse artigo aprovado, né, aceito para publicação, em um momento onde a odontologia hospitalar, ela atinge, né, ela é finalmente reconhecida como uma especialidade odontológica. É muito, muito gratificante. E eu espero que vocês gostem, né, quem ainda não leu, como Júlia, que vocês gostem da minha pesquisa. E eu gostaria de agradecer, gente. É muito legal a gente ouvir que tem aluno de graduação interessado em odontologia hospitalar, que usa o tema do TCC para fazer isso. Assim, é muito gratificante, Adriele, porque a gente vê dentro da odontologia uma tendência muito grande para o lado estético, né? E a gente sabe disso, que eles têm invadido a graduação, que a gente vê muita gente que vai fazer odonto para poder fazer a parte estética e ter uma parte da graduação que está olhando para a gente, assim, às vezes dá um pouquinho sensação de missão cumprida, isso é muito bom. E a gente tem no colégio uma percepção de chegar na graduação cada vez mais perto. A gente está buscando o aluno de graduação, trazendo para o nosso olhar, tentando passar os nossos conceitos, uma odontologia diferente, super importante. E a gente fica muito feliz. Eu estou apaixonada aqui com o seu falar da graduação. É assim, parabéns. Ó, o professor Paulo colocou que o TCC que vira artigo em OH é muito rico. Parabéns. Ai, que lindo, gente. Felicidade enorme em poder ter alguém de graduação com a gente. Parabéns, Adriele. Eu te agradeço, gente. É um prazer mesmo. O artigo da Adriele, ele cumpre, né? Eu acho que esse papel também, né? A gente produz muita coisa, a gente faz pesquisas no final das nossas graduações e acaba isso ficando engavetado na universidade, engavetado na faculdade, e são artigos de qualidade, são trabalhos de muita qualidade e que tem que ir para o debate, né? E a revista é o lugar desse debate, é o lugar de fomentar a pesquisa, né? Para quem já tem um interesse. São em revistas, né, que a gente vai se desenvolvendo com o olhar de pareceristas, né, com todo o debate que aquilo vai gerar depois de publicado também, né, que aí uma pessoa vai, pega o artigo, debate, e isso a gente vai construindo conhecimento. Então, é muito importante, né, que os alunos também que estão se formando agora, os graduandos, também nos enviem, porque esses artigos, né, essa produção acadêmica, ela é muito rica, essa produção que sai da graduação e que incentiva a pesquisa. Eu acho que o nosso papel também, enquanto revista, é incentivar a pesquisa científica na área, né, para a gente ter cada vez mais esse escopo mesmo, para a gente poder pesquisar e desenvolver o pensamento na área. Verdade. Muito obrigada, viu, pelo envio, parabéns. Alguns dos autores das principais alterações bucais em paciente internado numa unidade de terapia intensiva, tem alguém presente? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês me dão só apenas 2 minutinhos enquanto eu subo. Eu estou chegando em casa do trabalho agora.
Não E aí tem eu estava problema. torcendo para que a Andriele tivesse falado mais um pouquinho para dar tempo e tá tudo arquitetado dentro dos Não se confógrafos. preocupa, José. Gente, a Mas gente vai ter uma. Vou dar um tempinho para o José chegar. E a gente teve uma entrevista com o Keller de Martini, que é o coordenador da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. Tá uma entrevista super bacana para falar sobre a especialidade, para a gente falar sobre como anda a odontologia hospitalar. Ele, infelizmente, não pôde participar aqui da abertura com a gente, que ele está dando uma aula, mas vai ser uma entrevista que eu acho que ficou muito rica. Eu acho que vale muito a gente ler com atenção sobre o que ele fala, de OH, do que ele fala da especialidade, da regularidade, do que isso vai impactar para a gente. Ficou uma entrevista muito bacana. Queria agradecer ao Keller. A gente já está, desde a primeira entrevista, tentando trazer para perto o presidente do CFO, o Juliano, para ele, enfim, fazer uma conexão com o colégio, com a revista, e a gente vai continuar nessa tentativa, mas o Keller foi incrível em dar essa entrevista para a gente, para chegar mais perto, para a gente entender mais a questão legislativa de como anda a OH dentro do CFO. E o José chegou, eu achei, hein? cheguei, E aí gente. agora, José, pode falar um pouquinho então do seu artigo para a gente, por favor? Posso sim. Boa noite, gente. Me chamo José Viana. Pelo sotaque, sou um dos poucos nordestinos que tem aqui no grupo. Que prazer poder representar a nossa região, né? E esse artigo ele foi fruto do meu TCC de curso de habilitação, até então habilitação, né? Mas na verdade ele é um fragmento de outro artigo que eu tive a oportunidade de orientar na graduação. Eu já sou professor de graduação e aí eu orientei Legal. lá em 2000 entre 19 e 20, começou em 2019 o trabalho, finalizou em 2020, em época de pandemia, então foi um pouco difícil de construir, mas naquela oportunidade eu peguei esses dados iniciais, transformei no meu artigo de conclusão de curso da habilitação, e as análises mais aprofundadas a gente utilizou no artigo de orientação da minha, até então, orientanda, né? E a gente realizou esse estudo para tentar verificar se a rotina de higiene bucal que era utilizada na UTI de um hospital aqui da cidade de João Pessoa, se ela era efetiva na redução do tempo dos pacientes hospitalizados lá na UTI. E para nossa surpresa e tristeza, os dados que a gente analisou, ele trouxe um resultado bem preocupante, em que aquela rotina de higiene bucal que era realizada pelo profissional, na verdade ela estava aumentando o tempo de permanência dos pacientes lá no hospital. E nesse artigo que já foi publicado, né, anteriormente, a gente consegue discutir que não é apenas a gente estar dentro de uma UTI aplicando clorexidina na boca de todos os pacientes de forma indiscriminada, sem elaborar protocolos, sem se preocupar com a resolutividade de casos odontológicos que precisam ser resolvidos, porque, de fato, se a gente só estiver fazendo isso, reproduzindo determinados tipos de protocolos sem adequar a nossa realidade, a gente vai estar prejudicando os pacientes dessa realidade, né? E foi infelizmente isso que a gente viu e que a gente chama a atenção nesse outro artigo, para que sejam realizados protocolos efetivos, né? Mas que sejam individualizados para cada realidade. E aí, nesse fragmento que a gente traz aqui para a revista do Colégio Brasileiro, a gente traz apenas as principais alterações que a gente achou naquela população, né? E um dado interessante que a gente viu foi que eram anotadas as alterações, mas não existia uma forma de realizar o tratamento dessas alterações. Então, a gente tinha uma profissional que ela era capaz de identificar, mas que, ao mesmo tempo, ela não tinha estratégias suficientes dentro do próprio hospital, por questão de gestão, por questão de não reconhecer a odontologia hospitalar como sendo importante dentro do ambiente hospitalar. E, na verdade, depois de uma conversa com ela, ela me falou, né?
professor, aqui eu estou de mãos atadas, porque eu quero fazer, eu quero realizar, às vezes eu trago minhas coisas do próprio consultório para fazer nos pacientes, mas infelizmente o serviço hospitalar aqui ele ainda não reconhece. E aí desde 2020, quando a gente começou a se inserir mais no estágio de odontologia hospitalar, né, aqui na faculdade que eu dou aula, os alunos eles têm a oportunidade de participar de uma disciplina teórica de odontologia hospitalar e de 2 estágios, um estágio beira-leito no 8º período e um estágio de ambulatório, fazendo atendimento realmente odontológico dentro do consultório lá no hospital. Então, depois que a gente implementou esse serviço lá, os profissionais eles mudaram completamente a visão, o hospital mudou completamente a visão sobre a importância da odontologia hospitalar, e eu tenho certeza que se a gente fosse replicar hoje em dia a metodologia que nós realizamos naquela época, a gente teria dados diferentes, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, mas que isso fique de acervo científico para que outras pessoas elas possam repensar, né? Embora sejam dados que são lá de 2020, mas é uma realidade ainda muito atual, de estarmos dentro de hospitais, mas não sermos reconhecidos, ou de existirem profissionais que estão dentro de hospitais muitas vezes lotados de outro serviço e não ter aquele feeling, aquela preocupação, aquela importância de realmente estar atualizado de acordo com suas rotinas odontológicas hospitalares. Então, o artigo ele está aí, caso vocês queiram outro complemento desse outro artigo, né, que a gente conseguiu publicar, posso estar enviando para vocês também, mas, na verdade, a gente queria realmente colocar em pauta não somente as coisas boas da odontologia hospitalar, mas a preocupação com o que está sendo realizado também não dentro dos conformes. Então, é um prazer, eu agradeço a oportunidade de publicar junto a vocês. Vejo que aqui tem vários nomes que eu admiro bastante, né? A Júlia, o professor Paulo, então isso também é um momento que da gente agradece, José. estreitar laços e de possivelmente, futuramente, viver algumas parcerias aí dentro da odontologia hospitalar. Legal. Sensacional, já quero ler seu artigo. Acho que trouxe a importância. Todo mundo adora um filme com o final feliz, né? Feliz. Mas é muito mais interessante a gente conseguir ver uma realidade que nem sempre é a que a gente, né, fala, ideal. nossa, eu vou entrar e vai ser tranquilo e vai ser legal, que não é. Exatamente. A gente tem passos e enfrentar muitas coisas para poder a gente estabelecer. E eu achei sensacional sua fala de falar que a gente precisa de protocolos individualizados. Nem sempre, dentro da odontologia hospitalar, a gente precisa adequar dentro, né? Não adianta você querer ensinar um protocolo de um hospital classe AAA para alguém que está dentro do SUS. Isso não vai acontecer. E a mesma coisa é o inverso. Às vezes a gente tem muitos recursos e não sabe nem como usar eles. Então, acho que nossa, e foi um TCC, e você está dentro de uma graduação, e conseguir trazer essa realidade para dentro da instituição que você está. Eu falei com a Adriele que a gente tem uma missão de chegar cada vez mais próximo da graduação, né? Cada degrau a gente coloca da maneira mais sólida que a gente possa fazer, e muito bom ter gente de graduação chegando na nossa revista, chegando para o colégio. Eu acho que é esse o nicho que a gente tem que pegar, que a gente precisa estar mostrando uma odontologia hospitalar. É isso, sem um mundinho de princesas e príncipes, né? Aquela realidade nua e crua. Estou super animada para ler seu artigo, José. Quero ver qual foi o desfecho desse primeiro artigo e desse que você enviou para a gente, que é uma realidade muito bacana. Você trazer um desfecho bom, assim, né? Uhum. O artigo, seu artigo, José Maria, ele cumpre, eu acho que uma outra face, né, de quando a gente produz ciência, quando a gente faz toda a pesquisa científica, que é poder aplicar isso como política pública, como, né, quando você fala da aplicação de um protocolo, de conversar com o profissional, enfim, tudo isso, né, é a pesquisa que é produzida dentro de um centro de ensino, né, se tornando real para a população que está sendo atendida e que, por muitas vezes, né, quando a gente está pensando em universidades, faculdades públicas, né, está
realmente retornando para a sociedade aquele investimento que é feito. Então, é muito interessante também seu artigo. Parabéns, né? Parabéns para a aluna também, que conduziu aí junto com você a pesquisa. E é isso, né? A gente vai vendo a produção da ciência também impactando a realidade da população. E isso é muito gratificante, né? E vocês merecem aí todas as felicitações. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Gente, que gracinha, a Nayara colocou aqui um comentário no chat muito legal. Gente, eu não sei se para vocês estão com a sensação de que estamos em um grande grupo de amigos, quase família. Parabéns a todos, a animação por ler todos os artigos. Obrigada, filho. E o professor Paulo é a popularização da ciência pela revista. Gente, que bacana, né? É muito bacana a gente poder estar num espaço em que todo mundo está falando sobre ciência, está passando as suas experiências, a gente está podendo passar os nossos conceitos e cada vez mais de uma maneira séria, né? A gente estava aqui debatendo antes de abrir aqui para vocês a segunda edição, como a gente vai fazer com que o crivo da revista se mantenha sempre alto, mas que a gente não perca a estimulação de vocês enviarem para a gente, né, os artigos, mas que a gente tenha um crivo de publicação, que a gente seja muito sério. E, mais uma vez, eu peço para vocês, se puderem botar aqui no chat, o que vocês esperam da revista, o que vocês gostariam de abrir a revista e ter um paper para ajudar vocês. Eu acho que a seleção está cada vez mais diversificada, eu estou achando isso sensacional. A gente tem temas aqui, a gente conseguiu trazer graduação, a gente teve um tema do Marcão super diferente e difícil, né, de tratamento, que já é uma experiência clínica mais avançada, de um serviço já estabilizado. Eu acho que, assim, vale muito a gente ouvir também um pouquinho do que vocês gostariam de abrir uma revista de odontologia hospitalar e olhar. Nossa, isso aqui é um relato de caso que nunca passou por mim, ou então, poxa, eu gostaria de saber mais sobre pneumonia, lá que vai ser minha referência de achar sobre isso, ou um lado oncológico, um lado cardiológico. Eu acho que a gente precisa traçar um perfil do que a gente vive no dia a dia dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, de pacientes sistemicamente comprometidos e trazer para a revista. Queria agradecer e pedir para vocês abrirem aqui, está aberta a perguntas ou no chat, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Alguém? Todo mundo tímido? Júlia. Oi? Oi. Oi, Paula. Eu acho interessante a gente saber o que os dentistas que já estão dentro dos hospitais, trabalhando com odontologia hospitalar há bastante tempo, o que eles estão fazendo além da prevenção de pneumonia, entendeu? Além disso, em quais outros serviços eles estão inseridos? Em que eles estão trabalhando? Porque a odontologia se inseriu dentro dos hospitais para a prevenção de pneumonia. Mas isso aí acho que nem 10% do nosso trabalho, né? A gente faz muito além disso. Então, eu acho que seria muito bacana a gente começar a ler, sabe, além disso, do que os dentistas estão fazendo além da pneumonia. Bacana, Paula, gostei. Como a gente ouviu aí, essa edição tá bem diversificada, tá bem bacana. Tá bem diversificada. Legal, bem interessante esse tema. Pensar, viu, Dalila? A gente tem um gancho para a próxima edição, para a gente prestar atenção e pensar os artigos pensando nisso. Ok, o nosso carro-chefe vai ser sempre a PAV, mas o que mais a gente pode, né? Até mesmo no momento de falar com o gestor, a gente falar, olha só, não faço só isso. Né? A gente tem todo por trás um trabalho que é muito maior do que só isso. Essa é a grande verdade. Mas eu sempre fico pensando no seguinte, Paula, o meio de comunicação com a equipe multi é muito importante, né? A gente fala muito pouco sobre isso, assim, a gente precisa entender que a nossa participação em round para falar o que a gente faz é muito importante.
e muitas Sim. vezes a gente usa pouco desse momento tão multi. Eu posso me atrasar para almoçar, para tomar meu café, para sair do hospital, mas eu não perco um round. Eu acho que o round é aquele momento onde a gente tem ali a troca onde a gente vai fazer a troca ali daquele paciente, dos cuidados, e é o momento onde a gente mais expõe o que a gente faz ou o que a gente desejaria fazer. Mas achei incrível essa sua dica de abrir uma revista e saber o que mais o dentista hospitalar faz. Eu já peguei esse gancho já para a próxima. Vamos anotando aqui. Tudo aqui. Já gostei. Legal. Nayara também gostou, gente. Tema muito relevante. Gostei. Mais alguém tem alguma sugestão ou alguma coisa que a gente possa trazer para a revista? Se tiver mais dicas para a gente, cada vez a gente vai ficando melhor. Gosto muito. Eu gosto muito desse formato de lançar a revista e ouvir um pouquinho de cada um de vocês e trazer os autores que a gente pode ver no rosto, né? Isso é tão legal. É muito bom ver muito vocês. Bom. Também que a gente gosto. Fica muitos dias, meses com artigo e tal, trabalhando aí, é muito bom. Imagino você, Dalila, é verdade. Vendo o artigo ali, depois olhar e falar, nossa, eu imaginei você careca, você é cabeludo. Ver o próprio autor explicando ali, né, é muito legal, assim, para mim, que leio ali toda hora e fico nessa de pesquisar, é muito bom ver o próprio autor falar sobre o seu tema, né, explicar e ver que realmente, né, ele conseguiu transmitir a ideia que ele tinha para aquele papel que eu li ali tantas vezes. Então, espetacular. Estou gostando muito do formato. Olha só, e tem uma dica aqui também. Eu quero saber, dona Zoraida, o que em outros países, como é que está acontecendo a odontologia hospitalar. Pode submeter um artigo, viu? Está aqui o convite aberto. Quero saber, em outros países, como é que está acontecendo a odontologia hospitalar dentro dos hospitais. Acho que isso também pode ser um comparativo do que a gente anda fazendo aqui. Isso é muito legal. Pessoal, mais alguém tem alguma colocação sobre a revista? Quer falar mais alguma coisa? Olha, a Paula mandou parabéns, a Nayara gostou muito da ideia. Parabéns, Júlia, e para a sua equipe também. Paula, você falou a parte certa, para a equipe. Eu não faço nada sozinho, isso aqui eu só apareço aqui no dia da inauguração. Não. Eu acho Gente, eu queria perguntar para vocês sobre se está claro as regras da revista, se está fácil de achar lá no site a revista, está tudo ok, assim, não tem grandes dúvidas, está tudo certinho? Eu achei super explicativo, inclusive já baixei a 2ª edição agora. Eu não acredito que já saiu, você baixou antes de mim, Adriana. Poxa! Eu sou um pouquinho ansiosa. Nossa, poxa! Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Como a Adriele já deu spoiler, agora eu vou querer terminar para poder baixar aqui a revista. Uma boa noite para todos. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está aberto a receber novos artigos. Por favor, estimulem as pessoas que estão próximas de vocês a enviarem também, para que a gente possa ter uma revista bem recheada e que a gente caminhe aí para esse crivo alto que a gente está querendo ter, viu? Ter vocês com a gente é importantíssimo. Muito obrigada, gente. Obrigado, uma boa parabéns. noite para todo mundo e baixem Boa a noite. revista e vamos ler os artigos. Parabéns aí vocês pela iniciativa. Valeu. Obrigada. Obrigada de novo, gente. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.